Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que Deus abençoe sua vida. Hoje trago minha última palavra do Senhor para esta igreja. O tema da mensagem é a santidade de Deus e a santidade dos filhos de Deus. Deus tem diversos atributos. Deus é bom, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é poderoso. Esses atributos são fáceis de entender. Mas Deus também é santo. E a santidade de Deus se refere à natureza de Deus e não a uma qualidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem apenas amor ou Deus ama. Deus é amor. Amor é uma essência de Deus e não é uma qualidade. Da mesma forma, a Bíblia nos ensina que Deus é santo. A santidade é a essência de Deus, não é uma característica. Mas a santidade de Deus é um aspecto pouco compreendido pela maioria dos cristãos. Você sabe o que é santidade de Deus? O apóstolo Pedro nos ensina: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. O que Pedro revela é muito importante. Deus é santo e ele nos chamou para ser santos também. Deus ordenou: sejam santos, porque eu sou santo. Então você precisa entender a santidade de Deus para obedecer à ordem de ser santo também. Santidade vem do termo hebraico kadosh e é usado mais de 600 vezes somente no Velho Testamento. Kadosh significa algo separado para uso exclusivo de Deus. O termo santidade, aplicado a Deus, significa que Deus está separado do mundo, numa categoria à parte. Deus é santo porque é algo totalmente diferente e distinto do mundo. Deus não se mistura com o mundo. Deus é santo. Deus é único. Nada se compara a Deus. Por isso, ele é santo. E o Deus Santo é maior que todo o universo. A santidade de Deus expressa a exclusividade e a supremacia de Deus sobre todas as coisas. E esse Deus Santo nos chama para sermos separados para o uso exclusivo de Deus. Isso é uma honra enorme. Então nós devemos ser santos, devemos viver somente para Deus, porque Deus é santo, é único, é incomparável. Para vivermos na presença de um Deus santo, precisamos ser santos também. Precisamos ser santificados durante toda a nossa estadia na terra, pois devemos ser santos para chegar no céu. E Jesus confirma a centralidade da santidade de Deus na vida do crente quando coloca a santidade como o primeiro item na oração que ele ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Está em Mateus 6, 9. A primeira coisa pela qual devemos orar diariamente é para que o nome de Deus seja santificado, ou seja, devemos orar para que todas as pessoas entendam que o nome de Deus é santo. Nem todos verão a Deus, mas todos saberão que Deus é santo. O apóstolo Paulo escreveu: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Está em Efésios 1:4. Antes de Deus criar o mundo, Deus planejou que servíssemos a Ele, o Deus Santo. E só coisas santificadas podem estar na presença de um Deus Santo. Ele nos criou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas o pecado entrou no mundo e nos tornou pecadores. Nós escolhemos viver para nós mesmos e não para Deus. Nós nos tornamos impuros, indignos de estar na presença de Deus. Nossos pecados nos separam do Deus Santo e nos condena a viver afastado do Deus Santo para sempre. Mas Jesus veio ao mundo para nos salvar, a fim de que retornemos ao projeto original de Deus. E qual é o projeto original? Nós fomos criados para servir ao Deus Santo eternamente. E para servir ao Deus Santo, precisamos ser santificados, já nesta vida. Você entendeu isso? A salvação é um plano para restaurar um plano maior. Tem gente que diz: Deus me salvou para ir morar na eternidade com Ele.
Agora já estou salvo e só preciso participar dos cultos, dar ofertas, ser uma boa pessoa e ir para o céu. Você pensa assim? Como você está enganado? Você foi escolhido para ser santo, para servir a Deus, o Deus Santo, na eternidade. Você precisa ser santificado para servir a Deus no céu. A santificação é um processo com etapas que tem como objetivo final chegarmos aptos à presença de Deus. O primeiro passo da salvação é atravessar um portal para ter acesso ao caminho da santificação. Há pessoas que acham que ser salvo é só passar pela porta. Sim, a salvação é uma porta, mas depois da porta há um longo caminho a percorrer para concluir a salvação. Em Hebreus 12:14 está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A salvação é um processo que envolve a santificação. Se não formos santificados, não poderemos estar na presença de um Deus santo. A salvação é o acesso ao caminho da santidade. Sem santidade, não haverá salvação, pois só quando estivermos separados para o uso exclusivo de Deus, poderemos chegar à presença do Senhor. Jesus é a porta para a salvação. E Jesus é o caminho para sermos salvos. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Está em João 10:9. Entrar pela porta significa arrepender-se de seus pecados, confessar seus pecados e aceitar a Jesus. Mas Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João 14:6. Além de ser a porta, Jesus é o caminho que dá acesso à salvação. Andar no caminho é seguir os passos de Jesus, e não apenas obedecendo ao que ele ordenou, mas também nos tornando o que ele planejou para que nós sejamos. E Deus planejou que nós sejamos santos. Andar no caminho da salvação, portanto, é andar no caminho para ser santo. A santidade é o caminho da salvação. Ser cada vez mais parecido com Jesus é que nos torna santos, que nos habilita para servir ao Deus Santo. Quer ser santo? Siga Jesus. Obedeça a Jesus. Seja como Jesus. E o caminho para o céu é estreito. O caminho da santidade é estreito. A salvação é como entrar na rodovia que vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Imagine que o céu é o Rio de Janeiro e você quer ir para lá de carro. Você começa a ser salvo quando resolve entrar na rodovia. Mas chegar no começo da rodovia e parar, você está parando de ir para o Rio de Janeiro. Aceitar a Jesus é só o começo do processo de salvação. Não adianta apenas entrar numa rodovia com destino à cidade do Rio de Janeiro e parar. É preciso percorrer todo o caminho para chegar ao destino. Para ser salvo, para poder chegar ao céu, onde Deus está, é preciso passar pela porta, Jesus. Mas também é preciso percorrer todo o longo caminho estreito da santidade para poder chegar lá. E ao andar no caminho de santidade, seremos transformados, pois precisamos ser santificados para chegar na presença de Deus. Somente coisas e pessoas santificadas podem estar na presença do Deus Santo. Tem gente que entrou no caminho para o céu, atravessou o portal da salvação, mas parou aí. Tem gente que frequenta os cultos na igreja há muito tempo, mas apenas aceitou a Jesus e acha que está indo para o céu. Essa pessoa não está percorrendo o caminho da salvação, que é o caminho da santidade. Sem santidade, não é possível ver o Senhor. Essa pessoa é como alguém que se matriculou em um curso, mas não está estudando. É como alguém que ganhou a carteira de motorista, ganhou um carro com o tanque cheio, ganhou dinheiro para pagar os pedágios, mas não começou a dirigir o carro em direção ao Rio de Janeiro. Santificação é o processo de separar nossa vida deste mundo e nos colocar cada vez mais à disposição de Deus. É um processo de transformação de mente e de caráter. E é fácil saber se uma pessoa está no caminho da santificação. Essa pessoa se parece cada vez mais com Jesus.
Você está parado há anos no começo da estrada da salvação. Você não avançou nada no caminho da santidade? Você aceitou a Jesus, frequenta os cultos há anos, escuta as mensagens, mas não foi transformado por Deus. Você não está trilhando o caminho da santificação. Você não abandona os seus pecados. Continua a viver para si mesmo. Você não tem tempo para servir a Deus. Você não está se preparando para ver o Deus Santo. Você recebeu o bilhete para chegar ao céu, mas não entrou no ônibus. Você não vai chegar ao céu. Comece hoje mesmo a buscar a santidade para trilhar o caminho estreito que conduz à vida eterna. E cuidado, se você parar no meio do caminho, não vai terminar a jornada e não vai poder chegar ao céu, porque sem santidade, sem a transformação, ninguém verá a Deus. E por que você nunca percebeu isso? O Deus Santo planejou que sua vida seja santificada para que você possa servir a Deus na eternidade. Mas você não entendeu esse chamado maravilhoso de Deus. Isso aconteceu porque você não teve um encontro com Deus de verdade. Você aceitou intelectualmente verdades eternas da palavra de Deus. Ouviu sobre Deus e creu em Jesus. Mas você nunca teve uma experiência com Deus. Somente quando alguém se encontra com Deus pode compreender a necessidade de buscar a santidade. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo, teve uma visão do trono de Deus. Acompanhe na Bíblia como isso aconteceu. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma visão do trono de Deus, e ele viu o Deus Santo. Os serafins, que são anjos que estão na presença de Deus, proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que os anjos precisavam proclamar isso? Só quando estivermos diante de Deus, vamos entender de fato o que é a santidade de Deus. Isaías não suportou a visão, pois ninguém pode ver o Deus Santo e sobreviver. Ele ficou desesperado. Ele teve a noção de que era um pecador e estava na presença do Deus Santo. É por isso que ele disse: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Rei, o Deus Santo, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer. Os anjos várias vezes diziam: Deus é santo. Como se diante de Deus nada mais que pudessem dizer expressaria a supremacia de Deus, a não ser a santidade de Deus. Eles não diziam: Deus é misericordioso, ou Deus é poderoso, ou Deus é grande. Eles proclamavam a essência de Deus, que separa Deus do mundo criado. Nada deste mundo pode entrar na presença de Deus se não for santificado. E Isaías compreende então o quão desqualificado ele é para estar na presença de Deus. Ele teve consciência de seu pecado. Ele disse: tenho lábios impuros, ou seja, falo coisas ruins porque meu coração é ruim, é pecaminoso. E falou sobre o pecado do seu povo. Ele entendeu que nenhum ser deste universo é digno de estar na presença do Deus Santo, incomparável. Somente os serafins, uma classe especial de anjos, conseguem estar na presença de Deus. E assim mesmo, eles precisam declarar sem parar a santidade de Deus. Talvez se eles não dissessem isso, creio que nem mesmo os serafins aguentariam estar na presença do Deus Santo. Irmãos da Igreja Cristã de Graças Celestiais,
Anunciei por 12 anos esse Deus Santo, que exige santidade daqueles que vão servi-lo eternamente. Minha missão aqui nesta igreja termina este ano. Há alguns que ouviram e entenderam a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Mas aqueles que resistem em se dobrar diante de Jesus, acham que são bons cristãos, porque fazem coisas boas e merecem o céu, mas não entendem que todas essas obras são inúteis se essa pessoa não for transformada por Deus para poder estar na presença de Deus. Elas precisam olhar para si mesmas, perceber sua miséria espiritual e dizer como Isaías: ai de mim, estou perdido, pois sou pecador e estou diante de um Deus santo. O caminho da santidade começa com a clara visão de si mesmo, com uma desilusão para consigo mesmo. É preciso perceber que nossa justiça própria, nosso esforço, é insuficiente para nos habilitar a estar na presença de Deus. Você precisa reconhecer que está em pecado e que precisa ser purificado com o fogo do Espírito Santo. Você precisa admitir que está doente e precisa de cura. Você declara que está tudo bem, quando não está nada bem. Sua vida familiar, sua vida sentimental, sua vida profissional não vão bem. Essas coisas são apenas reflexos da sua vida espiritual debilitada. Você precisa caminhar na trilha da santidade. Você precisa largar hoje o que desagrada a Deus e deve consagrar toda a sua vida, de verdade, a Deus. Sem santidade, não é possível ver a Deus. Que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo pode encher toda a sua vida se você se esvaziar do seu orgulho e do seu espírito de autossuficiência. Reconheça que você precisa ser curado por Deus. Peça ajuda a Deus. Você começou a frequentar os cultos porque queria ser salvo e morar no céu com Jesus. Mas talvez você tenha entendido a mensagem do Evangelho de forma incompleta. Frequentar os cultos, ser batizado, dar oferta e ser uma boa pessoa não salva ninguém. A palavra de Deus nos mostra que salvação é apenas uma etapa de um processo maior, que é o da santificação. A salvação corrige o que deu errado no plano inicial de Deus. O plano inicial de Deus é que sejamos servos santos. A salvação é parte desse processo maior que é a santificação. A santificação é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Como você está nesse processo de santificação? Talvez por ter entendido o Evangelho apenas parcialmente, sua vida só foi entregue parcialmente ao Senhor, e você não vive uma vida de santidade. Uma vida com uma entrega parcial é uma vida desgraçada. Você pode ter dinheiro, pode ter bens, saúde, mas apesar de achar que é um bom cristão, no final não verá a Deus. O que você veio buscar na igreja? Ter uma vida de saúde, prosperidade e tranquilidade? Você errou o alvo. Deus quer que você deseje ardentemente conhecer o Deus Santo. O universo todo vai passar, mas o Deus Santo não vai passar. Não tenha uma vida tão inútil e sem sentido. Viva totalmente entregue para o plano de Deus. Entregue tudo para Deus. Reconheça a sua inadequação, seus pecados e caia aos pés do Senhor Jesus. Ele já lhe mostrou o caminho da santificação. É ser semelhante a Ele. Para entrar no reino dos céus é preciso mais do que crer em Jesus. É preciso ser santo como Jesus. E santificação é a condição para poder entrar nos céus e ver a Deus. O Espírito Santo capacita você a viver como Jesus, pois ele vai ensinar você a se lembrar de tudo que Jesus ensinou. Deseje ser cheio do Espírito Santo mais do que ter saúde. Deseje ter o Espírito Santo mais do que ter estabilidade financeira, emprego ou dinheiro. Então sua vida vai ter mais saúde. Seus problemas de relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, vão começar a ser transformados. Deixe Deus fazer uma obra em sua vida. Deixe seu orgulho de lado e caia aos pés do Senhor Jesus. Se você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida,
mas entendeu hoje que não está trilhando o caminho da santidade e quer começar a percorrer esse caminho da santidade hoje, fique em pé, levante-se, fique em pé diante de Deus e ore comigo. Senhor Deus, agradeço por ter enviado o Senhor Jesus para me salvar. Entendi que aceitar ao Senhor Jesus é o primeiro passo do caminho da salvação. O segundo passo é trilhar o caminho da santidade. Eu reconheço que não estou trilhando esse caminho. Eu quero confessar meu pecado de orgulho e de autossuficiência. Perdoe minha ignorância e o pouco caso que fiz da santidade de Deus. Eu quero ser santo. Eu quero caminhar na trilha da santidade. Por favor, Espírito Santo, habite de forma poderosa em minha vida. Transforma meu caráter. Muda meu modo de ser. Santifica minha vida. Eu quero ser como o Senhor Jesus. Entrego tudo o que sou e o que tenho. Me separo para viver somente para Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero dar uma última palavra. Agradeço aos irmãos da Igreja de Graças Celestiais por esses 12 anos em que fiz parte da igreja. Eu e minha família fomos muito bem recebidos e agradeço de coração todo o carinho que recebi de vocês. Mas todos nós sabíamos que a nossa estadia nesta igreja seria transitória. Eu fui enviado pela Igreja Holiness para ser preparado para servir a Deus na China. Hoje, as portas da China estão fechadas para mim. E Deus me mostrou que a minha missão nesta igreja terminou. Deus quer continuar a trabalhar na minha vida e na da minha família. Nós também estamos trilhando o caminho da santidade. E para isso eu devo finalizar esta etapa desta jornada e continuá-la em outro lugar. Vou continuar a servir a Deus em outra comunidade cristã. Fiz muitas amizades nesta igreja e vou levar para sempre no coração as lições que aprendi com os irmãos. Fui sustentado em oração e mesmo com ofertas por todo este tempo e sou muito grato. Permaneçam firmes no Senhor. Trilhem o caminho da santidade. Toche. Saikin. Sanchuk Fo Lei. Gostaria de deixar uma palavra profética para a igreja por meio desta música. Preste atenção.相信就有奇迹，挥动星星的翅膀，随着梦想起飞。相信有爱就有奇迹，我亲眼放置，直到打开眼睛，手指数一切就不孤寂。相信有爱就有奇迹，随着你剑锋，你给我勇气，飞往那佳美之
弃，只要打开眼睛，手牵手一起走过去，相信有爱这世界。随着你之风，你给我勇气，飞往那佳美之地。信じれば奇跡は諦めず手を開いて繋いだ手離さずに相信有愛这世界。随着你之风，你给我勇气，飞往相信有爱这世界。不轻言放弃，只要打开眼睛，手牵手一起走过去，相信有爱这世界。随着你之风，你给我勇气，飞往那佳美之地。随着你之风，你给我勇气，飞往那佳美之地。只要相信，相信就有奇迹。回头星星也牵挂，随着梦想。